Jornada número 23 da nossa Liga NOS e eu decidi analisar a equipa de Sérgio Conceição, o Futebol Clube do Porto, que recebeu a equipa de Miguel Cardoso, o Rio Ave, no Estádio do Dragão e massacrou os vilacondenses com um resultado muito dilatado por 5-0. Um Porto que para o campeonato está na máxima força, está em primeiro lugar e já nesta próxima quarta-feira vai a Estoril defrontar aquela equipa que ao intervalo estava a perder por 1-0 e o jogo foi interrompido por causa de problemas na bancada. Porto é líder, 5-0 frente ao Rio Ave e eu vou então analisar a equipa do Porto dentro das 4 linhas. Antes disso, subscrevam o canal Joga Simples, se gostam deste tipo de análises, em baixo tem o botãozinho vermelho, subscrever o canal Joga Simples e depois de estarem inscritos, não se esqueçam de ativar as notificações carregando nesse sininho. Depois o vosso feedback é muito importante, é através do like que vocês dão a força ao canal Joga Simples, por isso vamos arrebentar com esse botãozinho do like e vamos passar agora para a análise. Um Porto que entrou dentro de campo com o regressado Iker Casillas, lado direito tivemos Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, depois no meio campo um misto de Herrera com Sérgio Oliveira, que eu vou já explicar através de imagens a dinâmica deste meio campo do Futebol Clube do Porto. Corona mais à direita, Brahimi à esquerda e depois na frente Soares e Marega. Um Porto muito forte, um Porto que bloqueava sempre a primeira fase de construção do Rio Ave, porque o Rio Ave expõe-se muito ao erro. Na minha opinião, muito errado esta estratégia de Miguel Cardoso, quando vai defrontar os grandes, não pode jogar desta forma, e então o Porto foi desbloqueando o jogo com o seu habitat natural, que é aquele ataque rápido e muitas vezes num contra-ataque, acelerando no último terço do terreno, que fez a grande diferença neste jogo frente ao Rio Ave. Um Porto que tinha uma primeira fase de construção diferente porque não tem Danilo. Danilo faz sempre aquela linha de 3 e entre os centrais, e então o Porto neste jogo, ou sem Danilo, abria também os centrais, mas depois ali no corredor central ou descia Herrera ou descia Sérgio Oliveira. Havia aqui um misto, uma permuta de posicionamentos, uma dinâmica neste meio campo do Futebol Clube do Porto. O Maxi e Alex Telles projetavam-se através dos seus corredores e depois dependia sempre do lado da bola. Se a bola estivesse no lado direito, Maxi descia para dar uma linha de passe. Se a bola estivesse no lado esquerdo, era Alex Telles que descia também para dar uma linha de passe. Portanto, Felipe, Marcano bem abertos. Herrera, eu nunca vi uma linha 3 declarada. Havia sempre um médio do Futebol Clube do Porto que descia linhas. E depois, mais no corredor central, podem reparar que Brahimi e Corona também eram jogadores que procuravam movimentos interiores. Depois o Porto pegava no jogo, o Rio Ave nunca incomodou a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto. O Porto pegava no jogo, iniciava a sua segunda fase já no meio campo do adversário e depois vou começar por falar nos corredores laterais. Vou dar o exemplo do lado direito, que os comportamentos são exatamente iguais aos do lado esquerdo. Corona está dentro, Felipe está a tentar trazer a bola para o corredor mais à direita. Um Porto muito organizado com 2 jogadores na frente, Tiquinho Soares e Marega, e depois aquela dupla do meio campo com Herrera e Sérgio Oliveira. Aqui destacar que Corona vinha para dentro, para quê? Para depois Maxi Pereira dar a profundidade ao corredor. O jogo depois, através da inteligência dos jogadores do Porto, daquilo que o jogo solicitava, nem Maxi conseguia estar sempre a fazer o corredor do lado direito. Em outras circunstâncias, já no momento de organização ofensiva do Futebol Clube do Porto, quem dava a largura mais ao lado direito era Corona. Maxi ficava numa situação mais recuada, dando o apoio, mais uma vez, e aqui Sérgio Oliveira fica atrás e Herrera vai-se aventurar mais em terrenos ofensivos para dar o apoio ao lado direito
do Futebol Clube do Porto, e os dois pontas de lança sempre em Cunha, sempre juntos, Tiquinho Soares e Marega. Portanto, Corona mais à direita, Maxi mais recuado, e desta vez, reparem, no meio campo do Porto, era Herrera que avançava e Sérgio Oliveira ficava. No lado esquerdo era exatamente igual, Brahimi vinha muito para dentro e Alex Telles subia através do seu corredor mais à esquerda, ou então era mesmo o Brahimi que dava a largura quando Alex Telles ficava um pouco mais recuado. O meio campo, já vos mostrei que os dois jogadores, já mostrei que Herrera ficava recuado e Sérgio Oliveira subia no terreno, ou então Sérgio Oliveira ficava mais recuado e era Herrera que subia no corredor central. Como também, e vou pegar um pouco atrás na primeira fase, vejam aqui o posicionamento dos dois médios. Aqui já estão em linha. Primeira fase de construção do Porto e os dois médios, Sérgio Oliveira e Herrera, já estão em linha. Quem aparece nas costas é Brahimi num corredor mais interior, porque a bola está no corredor contrário, está no lado direito, e também Corona tem preocupações de preencher aquele corredor central para ganhar superioridade numérica. Mas a questão aqui, este exemplo, foi mostrar que Sérgio Oliveira e Herrera também jogavam numa linha paralela. Portanto, esta dinâmica que o Porto tem sem Danilo está a funcionar nas competições internas. Portanto, uma grande dinâmica entre Herrera e Sérgio Oliveira, e de destacar também, Sérgio Oliveira está numa excelente forma deste Futebol Clube do Porto. Portanto, eu já falei nos corredores laterais, falei também na dinâmica dos dois médios centros, também já falei da primeira fase de construção. Falta falar dos dois avançados que tinham rotinas muito interessantes, que eu já falei no passado e ontem vi declaradamente frente ao Rio Ave. Vou dar uma rotina que é o ponta de lança do lado da bola. Vejam este comportamento, vejam esta imagem quando Felipe está com a bola, e há aqui uma dinâmica muito interessante. Corona flete para dentro, corredor central, para quê? Para soltar o corredor mais à direita para Maxi Pereira, que eu já mostrei anteriormente. Mas aqui era quando o Porto decidia esticar o jogo, fazer um jogo mais comprido, e a dinâmica era Corona flete para dentro, solta o corredor para Maxi Pereira, mas é Marega que vai entrar nas costas de Corona. Portanto, isto é uma dinâmica que eu já tinha falado no passado, uma dinâmica que eu vi ontem deste Futebol Clube do Porto frente ao Rio Ave. Era Marega que depois fazia o movimento de dentro para fora para dar a largura à equipa do Futebol Clube do Porto e permitir um jogo mais esticado, um jogo mais direto. Do lado esquerdo, exatamente igual, ou seja, Brahimi vinha para dentro para soltar o corredor Alex Telles, mas por vezes era Tiquinho Soares que fazia esse movimento. Outro movimento que eu vi dos pontas de lança do Futebol Clube do Porto e não captei imagens era que Marega ficava também no corredor central. Quando a bola estava no corredor central, Marega ficava um pouco mais fixo à procura da movimentação e das diagonais nas costas da linha defensiva do Rio Ave, e era Tiquinho Soares que descia um pouco para receber bola, segurar jogo e dar-nos apoios. Portanto, rotinas muito bem identificadas deste Futebol Clube do Porto, muito bem organizado, frente a um Rio Ave que nunca conseguiu incomodar a organização defensiva do Futebol Clube do Porto. Um Porto sem bola que pressionava muito alto, estava a jogar em casa no estádio do Dragão, mesmo numa saída de bola do Rio Ave, em que eles tentavam sempre sair com bola controlada, bola no pé, expunham-se muito ao erro, em que o Futebol Clube do Porto depois tirou partido disso. Os dois pontas de lança ficavam em zonas onde ficavam também os dois centrais do Rio Ave quando abriam, e era Sérgio Oliveira que subia para anular o corredor central. Atrás, Herrera também subia linhas para diminuir o espaço entre linhas, Corona mais à direita e Brahimi mais à esquerda. Estamos aqui a ver 6 jogadores do Futebol Clube do Porto para tentar anular a primeira fase de construção da equipa do Rio Ave. Quando o Rio Ave conseguia sair em posse com alguma dificuldade, é difícil sair assim no estádio do Dragão. O Porto depois organizava-se no famoso 4-4-2, é a identidade de Sérgio Conceição, em que dois homens
Na frente eram os primeiros a defender, neste caso Tiquinho Soares e Marega, e depois Brahim e Corona desciam através dos seus corredores laterais e formavam uma linha de 4 com Sérgio Oliveira e Herrera. 4-4-2 declaradamente deste Futebol Clube do Porto sem bola, e um Porto em que pressionava agressivamente, no bom sentido, com grande intensidade, o portador de bola do Rio Ave. Portanto, um Porto que venceu por 5-0. Uma nota especial para o Rio Ave, em que eu discordo totalmente da forma de jogar deste Rio Ave, principalmente frente aos grandes, principalmente fora de portas, e Miguel Cardoso, jogando assim, está mais claramente perto da derrota e claramente mais perto da humilhação. Vejam os resultados contra o Portimonense, contra o Benfica, contra o Futebol do Porto, e esta forma de jogar do Rio Ave, na minha opinião, não é a mais correta, tendo em conta a realidade do clube e os jogadores que tem para fazer este tipo de situação. O Porto, que logo no primeiro minuto entra a ganhar, ao golo de Sérgio Oliveira, é um excelente remate fora da área, um remate com força, um remate colocado, e o Porto assim começa desde cedo a entrar a ganhar neste jogo frente ao Rio Ave. Depois, 22 minutos do primeiro tempo, há o golo de Tiquinho Soares, é um canto marcado por Alex Telles, e depois Tiquinho nas alturas cabeceia, consegue saltar mais alto do que qualquer defesa do Rio Ave, cabeceia para golo, fazendo o segundo do Futebol Clube do Porto. O Porto, na minha opinião, e perante as dificuldades que o Rio Ave estava a oferecer, que eram nulas, não é? Não havia dificuldade para o Porto penetrar no último terço do seu terreno, e o Porto claramente, com já aos 22 minutos, 2 golos marcados, tinha o seu caminho mais aberto para uma goleada. Até porque aos 33 minutos, ou seja, o Porto marca por intermédio de Marcelo, é um autogolo, e reparem que em meia hora 3 golos, por isso os indicadores davam que o Porto conseguisse vencer claramente este Rio Ave. É um cruzamento de Marega, Marcelo tenta cortar a bola fazendo um carrinho, a bola bate em Marcelo e o Porto marca o seu terceiro golo. O Porto vai para o intervalo a ganhar por 3-0 com uma grande facilidade, também perante um público que apareceu no Dragão, 42 mil pessoas depois daquela derrota frente ao Liverpool. O público no Dragão correspondeu ao pedido de Sérgio Conceição, que os torcedores, os adeptos, têm que estar com esta equipa do Futebol Clube do Porto se quiserem ser campeões. E depois uma segunda parte que o Porto geriu, e aos 71 minutos ele vai tirar Sérgio Oliveira e vai pôr Oliver vai para a parte mais central do meio campo do Porto, e um minuto depois Marega faz o quarto golo do Futebol Clube do Porto. É um livre direto de Alex Telles, e depois ao primeiro poste Marega cabeceia para golo. Gestão de Sérgio Conceição, sai Alex Telles e entra Diogo Dalot, é um menino formado na formação do Futebol Clube do Porto e foi para o lado esquerdo, porque na equipa B Dalot tem jogado no lado esquerdo, mas a posição natural é defesa direito, é do lado direito, e depois sai Corona e entra Hernani. Aqui, aos 80 minutos, há uma gestão de esforço, porque o Porto, quarta-feira, tem aqueles 45 minutos que faltam jogar contra o Estoril. E depois é tipo rolo compressor, o Rio Ave nunca tentou anular a organização ofensiva do Futebol Clube do Porto, e aos 89, acho que aos 84, 89, não sei bem ao certo, o Porto faz o 5-0 por intermédio de Tiquinho Soares, La Manita, como se chama em Espanha. Hernani, parece-me que Hernani ali terá sofrido uma falta, mas a bola sobra para Maxi Pereira, que remata contra um jogador do Rio Ave. Vai sobrar para Tiquinho Soares, que encosta para gol. 5-0 num Rio Ave que não deixa saudades, um futebol que, na minha opinião, eu não gosto, e por isso recebeu uma resposta excelente por parte do Futebol Clube do Porto. Antes de acabar o vídeo, eu não vou fazer a análise ao Benfica. Muita gente tem me perguntado porque é que eu não faço a análise ao Benfica, porque eu não tenho a BTV e eu não consigo sacar as imagens televisivas no que diz respeito ao Benfica. Não vale a pena ver o jogo mais tarde, porque o tempo vai passando, o interesse vai-se perdendo e as visualizações depois do vídeo também vão ser escassas, e eu preciso de um bom feedback
para o canal Joga Simples. Por isso, Benfica em casa, dificilmente vou fazer análises à equipa de Rui Vitória e está aqui dada a explicação. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal Joga Simples, desta vez análise ao Futebol Clube do Porto. Hoje o Sporting vai a Tondela, vamos ter análise amanhã do Sporting e à equipa de Jorge Jesus. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, de mais uma análise aqui no canal Joga Simples.